Olá. Ninguém pode ser forçado a ser o que não é. Essa é uma frase costumeiramente utilizada por aqueles que defendem uma tese que é a que mais preocupa as famílias nos dias de hoje: a identidade de gênero. Muitos têm falado a esse respeito, mas nós aqui gostaríamos de fazer uma abordagem sóbria e faremos isso dividido em duas partes. A primeira, esta, falando sobre uma visão histórica, e a segunda, falando sobre os objetivos da aplicação dessa tese nos dias de hoje. A identidade de gênero defende a ideia de que a percepção individual do gênero é dada exclusivamente por uma influência social, não tendo nenhuma relação com a formação biológica, genética ou das próprias genitais do indivíduo. Assim, uma pessoa que nasce menino poderia ser educado a ser menina e vice-versa. Apesar desse tema estar em nossas vidas, principalmente nos últimos 10 ou 15 anos, ele tem uma origem muito anterior, lá na década de 60, com o médico Dr. John Money. Dr. John Money é o formador dessa tese e ele queria colocá-la em prática. Para isso, inicialmente, ele procurou bebês do tipo intersexo, são aqueles que nascem sem uma formação definida de menino ou menina. Ao encontrar essas crianças, ele aplicava o seu método, que consistia em uma série de operações para alteração das genitais, formando meninos ou meninas, a aplicação massiva de hormônios e depois um acompanhamento psicológico para educar a pessoa a ser do sexo que ele tinha escolhido arbitrariamente para ser. Ocorre que a quantidade de pessoas com essas características é ínfima na sociedade, e ele queria expandir a sua clínica com outras pessoas, mas ele não encontrava nenhum pai ou mãe que gostariam de colocar os seus filhos à prova como cobaias de uma tese em que é necessário fazer cirurgias, aplicações de hormônios e depois um acompanhamento psicológico sem a certeza de que isso vai dar certo. Enquanto isso, no Canadá, a família Heimer deu à luz a 2 meninos gêmeos de plena saúde. E o pediatra, nos primeiros meses de vida, decidiu que seria necessária uma circuncisão médica. Os pais, seguindo a orientação do pediatra, levaram o filho até o hospital, mas o processo de circuncisão do primeiro deu muito errado, de forma que as genitais do menino foi completamente destruída na cirurgia. Os pais passaram então a visitar médicos e médicos tentando alguém que pudesse reconstruir a genital do seu filho que havia sido destruída, mas sem sucesso. Mas por uma obra do acaso, um dia, desesperados, assistindo à TV, viram uma entrevista do Dr. Money, onde ele explicava que ele, com seu método, poderia resolver o problema deles, transformando o indivíduo em menina ou menino, conforme o gosto. Assim, eles entraram em contato com o Dr. Money e o Dr. Money viu uma oportunidade de ouro, porque encontrara pais dispostos a colocar seus filhos sobre a sua guarda, e não só apenas um em que ele poderia transformar em menina, mas um segundo gêmeo que ele poderia usar como controle. Assim, a partir daí, ele começou a tratar os meninos. Os meninos chegaram aos seus cuidados aos 22 meses, e ele convenceu os pais de que haveria uma janela de oportunidade somente até os 24 meses e que uma cirurgia de emergência era necessário. Então, ele iniciou o seu processo com aquele que havia tido as suas genitais dilaceradas, fazendo a operação de troca de sexo e imediata aplicação de hormônios em larga escala e iniciando o processo de acompanhamento psicológico então. Enquanto realizava esse tratamento, apesar do sofrimento extremo da família e dos indivíduos envolvidos, ele comunicava à comunidade médica seu caso como se fosse de grande sucesso. Esse longo e sofrido tratamento durou 14 anos. O indivíduo que foi tratado como menina sofreu várias cirurgias, recebeu doses massivas de hormônios e um acompanhamento psicológico com métodos questionáveis. Assim, aos 14 anos, esse indivíduo comunicou aos pais que não desejava mais viver e que se tivesse que ver o Dr. Money mais uma vez, iria cometer o suicídio. A partir daí, os pais tiraram as crianças do poder do Dr. Money, mas a situação era irremediável. Encerrado o tratamento com o Dr. John Money, as crianças tentaram iniciar uma vida normal, adolescentes, jovens, o que claramente foi impossível. O primeiro pelo tratamento que recebera e o segundo ao descobrir tudo o que acontecera com seu irmão. Como resultado do tratamento de John Money, ambos se suicidaram ainda jovens. Esse é o resultado da tese do Dr. John Money aplicado à prática. Seus primeiros pacientes se suicidaram. Apesar de defender a ideia de que basta uma influência social, seu método exige cirurgias e aplicação massiva de hormônios.
parece que não basta uma influência social. Essa é a história e as origens da identidade de gênero.